Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar falando do livro de Esdras. Hoje vamos dos capítulos 3 ao 6 e também o Salmo 137. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano e estamos comentando a leitura de cada dia, dentro dessa linha do tempo, dessa linha cronológica. Só que hoje, ao invés de nós começarmos em Esdras 3, que é a continuidade de ontem, nós vamos para o Salmo 137. Então, vamos começar pelo Salmo e depois vamos para Esdras. Vamos para o Salmo 137. E o que acontece? Nós temos dois salmos chamados de salmos do exílio e pós-exílio. São o Salmo 137 e o Salmo 126. Nós vamos falar do Salmo 126, ele está dentro da nossa leitura, quando nós formos ler Neemias. E qual que é a diferença entre os dois salmos? O Salmo 137, ele foi escrito e cantado no exílio, enquanto o povo ainda estava na Babilônia. Então, por isso que nós vamos ler agora, antes do capítulo 3 de Esdras. Capítulo 3, o povo já está instalado, já está morando em Jerusalém. E o capítulo 137 foi escrito lá na Babilônia. O capítulo 126, ele foi escrito quando o povo já estava em Jerusalém. Só para fazer a distinção aí dos dois. Vamos começar então com o Salmo 137. É um salmo que provavelmente foi escrito por um levita, entende-se isso, não tem a escrita dele reconhecida pela Bíblia, mas a história extra-bíblica, a tradição fala que foi escrito por um levita, e é um salmo de tristeza, é um salmo, veja na sua Bíblia com que título que está, mas em muitas Bíblias está escrito que é um salmo de saudades da pátria, é o povo no cativeiro, com saudades de Jerusalém. No entanto, embora ele expresse essa saudade, ele também é um salmo que o salmista que escreveu pede por juízo contra os babilônios. Então, entendemos que esse salmo tenha sido escrito quando foi para o cativeiro, mas antes de Daniel 5, antes daquela noite que Belsazar, então, fez aquela festa e tomou o vinho ali nas taças do templo e Deus colocou um basta ali. Então foi escrito antes disso, até pela escrita aqui do texto. Vamos ler? O Salmo 137. Então, pense num levita, ou mesmo que não tenha sido um levita, que seja um judeu, não levita, mas pense que ele viu Jerusalém, ele viu o templo de Salomão em todo o seu esplendor, e agora ele estava então ali no cativeiro na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. 137, versículo 2. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Vamos entender então. Esses salgueiros é um tipo de árvore da mesma família dessa árvore que aqui a gente chama de chorão. Em São Paulo, especificamente, à beira do rio Tietê, foram plantadas muitas árvores dessa espécie. Eu não sei o nome que pode ser conhecido em outra parte do Brasil, mas pelo menos eu conheço como chorão. Uma árvore que tem assim seus galhos e aí as folhas todas caídas ali. Geralmente crescem à beira de rios, de córregos, enfim, e dá então, tem esse nome de chorão por causa do formato dela. Então, é o cativo, o judeu, possivelmente um levita, na Babilônia, na beira dos rios. Que rios que temos lá na Babilônia? Rio Eufrates, Rio Tigre. À beira do rio, e ele fala, sentamos e choramos. O que acontece? O rei Belsazar, que nós vimos lá em Daniel 5, que bebe vinho ali nas taças do templo, essa profanação do santo para eles era comum. Era cultural do povo da Babilônia, dos caldeus, terem vários deuses. Eles queriam se alegrar e se divertir.
Então veja, para eles era motivo inclusive de diversão virar para os judeus e dizer: cantem suas músicas, para que eles se divertissem e zombassem dos judeus. A história extra-bíblica conta isso, que eles forçavam os cativos a entoar salmos, a entoar os cânticos que eles cantavam lá em Jerusalém, cantar na Babilônia, para que fosse motivo de zombaria, motivo de riso, e muitos inclusive dançavam as suas danças lá, enquanto que forçavam os judeus a cantar salmos. Pensa essa situação então. Então, nesta forma, o levita aqui, o salmista do Salmo 137, ele fala: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Penduramos as nossas harpas. Então eles conseguiram levar instrumentos musicais para o cativeiro. Penduramos as nossas harpas sobre os salgueiros que há no meio dela. Então esses salgueiros, como eu estava explicando, é uma árvore muito parecida com essa que aqui nós chamamos de chorão, que cresce à beira dos rios. Então eles penduraram o quê? Essas harpas bem no alto, para que não fosse vista por quem passasse naturalmente. Penduramos as nossas harpas sobre os salgueiros que há no meio dela, porque ali os que tinham levado cativos, ou seja, os caldeus, os babilônios, nos pediam que cantássemos, e aqueles que nos tinham desolado pediam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos alguma das canções de Sião. Então, mandavam que cantassem esses salmos. Como cantaremos a canção do Senhor em terra de estranhos? Porque eles sabiam que aqueles salmos, aqueles cânticos haviam sido escritos para serem entoados lá em Jerusalém, lá no templo. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Então ele fala assim: apesar de eu não estar tocando a harpa, eu escondi a harpa no alto da árvore, para que os babilônios não me forcem a cantar, não me forcem a tocar. Mas apesar de eu não estar tocando, eu não vou me esquecer de Sião. É o que ele fala aqui. Versículo 6. Se de ti não me lembrar, que a minha língua se apegue ao meu paladar, se não exaltar a Jerusalém como preferido assunto de minha alegria. Lembra-te, Senhor. Aí ele faz uma menção. Lembrem quando nós lemos tanto Isaías como Jeremias, como Ezequiel, as profecias ali, Ezequiel 24, contra Edom, por exemplo. E eu falei que Edom habitava aquela região hoje na Jordânia, conhecida ali como a cidade de Petra. Por exemplo, Petra, que é aquela cidade escavada na rocha, era a cidade preferida, era a capital do povo de Edom, dos edomitas, sendo que aquela parte de terra não pertence à Jordânia. Pela Bíblia, pelo que Deus falou lá para Abraão, depois para Moisés, depois para Josué, é uma parte que pertence ao povo de Israel, mas hoje ainda não pertence. Isso só vai acontecer lá na grande tribulação, a devolução dessas terras. Então olha o versículo 7. Quando a Babilônia veio e fez o cerco para Jerusalém, as pessoas começaram a morrer de fome, as mães comendo os filhos morriam ou de doença ou de fome, e depois de morrer as mães cozinhavam essas crianças para poder comer. Nós lemos tudo isso, falamos tudo isso. Exatamente nessa situação, muitos judeus tentaram fugir de Israel, ali de Jerusalém, do Reino do Sul. Tentaram fugir. No dia que a Babilônia entrou em Jerusalém, muitos judeus tentaram fugir. E o povo de Edom, exatamente do lado, podia ter ajudado, podia ter socorrido, mas eles não fizeram isso. Eles deram risada, eles zombaram do povo judeu. Então aqui, o salmista, no versículo 7, ele vai pedir para Deus entrar com juízo contra esse povo. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Esse no dia de Jerusalém é no dia que Jerusalém caiu. Que diziam: arrasem-na até os seus alicerces. Ou seja, o povo de Edom rindo e zombando do povo em Jerusalém. Versículo 8. Ah, filha de Babilônia, que tem que ser destruída, bem-aventurado que te retribuir o pago do que tu nos fizeste a nós. Bem-aventurado que tomar os teus meninos e der com eles contra as pedras. Olha aqui
a figura, né, de linguagem aqui, o sentimento, o desejo de vingança do salmista. É óbvio que isso aqui não aconteceu desta forma, foi figurativo, mas a Babilônia destruiu depois Edom. Possivelmente até quando o salmista que escreveu esse salmo, talvez ou já estivesse acontecendo a destruição de Edom, ou estava para acontecer, já que Edom foi destruída pela Babilônia e somente anos depois a Babilônia foi destruída. Então o Salmo 137, ele foi escrito na Babilônia, durante o cativeiro. E aí depois então veio Esdras 1 e 2, Ciro assinando o decreto que o povo podia escolher voltar. Só para nós situarmos, então tem 2 salmos do cativeiro. O Salmo 137 é no cativeiro, e o Salmo 126, que nós até lemos parte dele ontem, ele foi escrito já em Jerusalém depois, né, no pós-cativeiro, ok? Vamos lá para Esdras então, Esdras capítulo 3, e vamos entrar um pouco mais na história. E é o seguinte, ontem eu fiquei com a sensação de que eu já tinha falado há pouco tempo sobre Esdras e a reconstrução de Jerusalém. E aí hoje de manhã, já agora às 7 horas da manhã, eu lembrei que na verdade tem uma playlist lá no canal do YouTube de uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudamos a reconstrução de Jerusalém. Então é um trimestre, são 13 lições que comentam sobre a reconstrução de Jerusalém. Tem textos de Esdras e de Neemias nessas 13 lições. Então quem quiser aprofundar um pouco mais, eu vou colocar depois o link dessa playlist com esses 13 vídeos muito interessantes. Eu até resgatei aqui as anotações que eu havia feito para esses 13 vídeos. Pensa, 13 vídeos falando sobre a reconstrução de Jerusalém. Tem muita coisa. Eu até resgatei aqui hoje, mas é impossível querer comentar da forma como foi comentado lá. É uma outra dinâmica, um pouco diferente do que em ordem cronológica. Tem muita informação lá. Muita informação lá. E nesses vídeos nós falamos sobre a reconstrução de Jerusalém, trazendo para os nossos dias, então sobre uma reconstrução moral e espiritual que nós precisamos avançar, né, nesse assunto. Então está bem interessante, quem gosta, quem puder assistir, vai conseguir entender muito melhor sobre a reconstrução e o que tem a ver com a gente hoje. Nós vamos para o capítulo 3, vamos até o 6, até por conta que tem esses vídeos, então tem alguns detalhes que eu não preciso aprofundar tanto aqui. Depois nós vamos interromper e amanhã nós vamos para Ageu. Ageu e Zacarias são os profetas que Deus levanta nesse pós-cativeiro. Aqui Ezequiel já tinha morrido há muitos anos e Daniel possivelmente deve ter morrido ou durante o capítulo 3 ou ao final do capítulo 3. E embora tenha gente que defenda que ele voltou para Jerusalém, não há registro extra-bíblico nenhum, nem a própria Bíblia dá a entender que ele voltou. Veja que o capítulo 2 é uma lista gigante de nomes e famílias que voltaram. E Daniel, pelo seu cargo importante que ocupou na Babilônia, por toda a sua importância de apoio ao povo judeu, se ele tivesse voltado para Jerusalém, entende-se que o nome dele estaria escrito aqui, estaria registrado, e não está. Não há registro de que ele voltou, entende-se então que ele morreu no cativeiro. Quando Ciro assina o decreto liberando o povo para escolher, Daniel já estaria aí com cerca de 83, 85 anos. Então ele não tinha condições de saúde mesmo para voltar, né, empreender uma viagem aí de 4 meses e voltar para Jerusalém. Então entende-se que ele morreu lá no cativeiro. Só para situarmos. Eu já falei
sobre a morte de Daniel. Há 6 cidades hoje no mundo, nessa região aí da Babilônia, Iraque, Pérsia, 6 cidades que disputam o provável lugar onde Daniel morreu. Em cada lugar dessas 6 cidades tem um possível túmulo de Daniel, só por curiosidade. Então, possivelmente ele morreu aqui durante o capítulo 3. E tendo, capítulo 3 é o capítulo onde o culto é restaurado, os sacrifícios são restaurados. E tendo chegado o 7º mês e os filhos de Israel já estando nas cidades, cada um voltou para a sua cidade de origem, dentro daquela definição de cidades, de acordo com cada tribo que está lá em Josué. E tendo chegado o 7º mês e os filhos de Israel já estando nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então, primeiro, o 7º mês aqui é o que nós lemos lá em Levítico 23, eu não vou ler, mas se quiser anotar, Levítico 23, versículo 24, sobre a festa que deveria acontecer aqui, tá? Esse 7º mês é o 7º mês judaico, e ele não é um mês fixo, como é para nós, que o 7º mês sempre é julho, não. Tem uma variação aí de acordo com o ano, é uma contagem de dias um pouco diferente. Geralmente é outubro, mas tem uma variação aí. Israel para essas festas, não funciona nada. Só funciona, na verdade, saúde e segurança, polícia. O resto, tudo para. As lojas, os restaurantes, tudo para nesse período aqui dessas festas. Então, primeira coisa, chegou o 7º mês, né? É chegado o 7º mês, então eles sabiam que era um mês importante, que era um mês que deveria acontecer as festas, né? O toque das trombetas, festa das trombetas, o dia da expiação, o dia de Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. 3 festas importantes para o povo judeu. Então, o que eles fizeram? E eu acho lindo isso, ajuntou-se como um só homem, de unidade. Então, aqui se cumpre aquilo que Deus falou, que eles iriam para o cativeiro, e lá Deus, tanto Ezequiel como Jeremias profetizaram isso, e lá Deus quebraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e aconteceu exatamente isso. Até ir para lá, estava cada um por si, dentro das suas coisas, seus desejos, suas ambições, a sua idolatria. E aqui nós vemos o que então? O povo novamente como unidade, ajuntou-se como um só homem. Isso fala de unidade, e é lindo de ver isso, porque eles se ajuntaram como um só homem para reconstruir o altar e recomeçar o culto a Deus. Esse é o ponto principal aqui desse capítulo. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel com seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então está lá em Levítico, que eu já citei sobre isso, né? Levítico lá 23 em diante. Então, o versículo 3, Esdras 3, versículo 3, e assentaram o altar sobre as suas bases. O que significa isso, então? Sobre as suas bases, sobre as bases do altar que havia antes, lá no templo de Salomão. Essa base do altar do templo de Salomão continua lá em Jerusalém. Quando os muçulmanos invadiram e construíram a mesquita, eles deixaram preservado a base, o espaço onde é o Santo dos Santos. Não fizeram nada em cima, está cercado e ninguém pode encostar lá. E assentaram o altar sobre as suas bases, porque tinham medo dos povos das terras. E ofereceram sobre o holocausto ao Senhor, o holocausto pela manhã à tarde. O que é esse medo dos povos das terras? É medo dos povos que estavam ao redor de Jerusalém. Principalmente nós vamos ver ali a Samaria, que estava com uma mistura muito grande de povos.
Jerusalém estava destruída, os muros estavam caídos, eles não tinham proteção nenhuma, então sim, eles estavam com medo. Então eles fazem um altar e começam a oferecer holocaustos a Deus. Um dos pontos era, eles estavam com medo e eles sabiam que precisavam confiar unicamente em Deus. Versículo 4, eles celebraram desse modo a festa dos tabernáculos, como está escrito lá na lei de Moisés. E ofereceram os holocaustos a cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu devido dia. E além disto, o holocausto contínuo, as suas luas novas e todas as festas consagradas ao Senhor e todo o sacrifício e oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos. Versículo 6. Mas no templo do Senhor ainda não haviam sido postos os fundamentos. Aí, versículo 7. E deram, pois, o dinheiro. Que dinheiro? Aquele dinheiro que Ciro havia mandado levantar, havia dado do próprio tesouro do rei, e mais as ofertas que eles receberam lá na Babilônia antes de vir para Jerusalém. Deram, pois, o dinheiro aos carpinteiros e oficiais, e deste modo também comida e bebida, e azeite aos sidônios e tírios, para que trouxesse madeira de cedro do Líbano pelo mar até Jope, conforme a vontade de Ciro, rei da Pérsia, a respeito disto. E aí aqui eu vou começar a avançar um pouco e mais rápido, né? Como eu acabei de falar, nós estudamos Esdras e Neemias, a reconstrução de Jerusalém. Tem 13 vídeos falando sobre isso lá no meu canal no YouTube, e aí eu consigo lá aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Aqui nós precisamos ir de acordo com um plano. Então veja, versículo 8, e aí eu explico aqui. E no 2º ano da sua vinda à casa do Senhor em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel e o restante de seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que tinham vindo do cativeiro para Jerusalém, iniciaram a obra da casa do Senhor, e puseram os levitas de 20 anos para cima, para que estivessem a cargo da obra da casa do Senhor. Então olha só, no 3:1, fala o seguinte: e tendo chegado ao 7º mês, o 7º mês do 1º ano. Aqui no versículo 8 fala, e no 2º ano da sua vinda, no 2º mês. Do 7º mês do 1º ano até o 2º mês aqui, do 2º foi 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 1º mês do 2º ano, 2º mês. Então vamos dizer aí que cerca de 7 meses, entre 6 e 7 meses depois, eles começaram a construção do templo. Por que demorou tanto? Desde o momento que fizeram o altar até esse tempo, esses 6, 7 meses, demorou por conta do versículo 7. E deram dinheiro aos carpinteiros para que trouxessem madeira de cedro. Então, esses 7 meses aí, vamos arredondar para 7 meses, foi o tempo de conseguirem todo o material necessário para recomeçar a construção. Então não é só, temos o dinheiro, temos a mão de obra, vamos começar. Não, precisava do material. Veja que a madeira já veio de longe. E Jesus, também seus filhos, seus irmãos, como um só homem. Então a parte sacerdotal, como um só homem, assistiu para apressarem os que faziam a obra na casa de Deus e os filhos de Henadad, seus filhos, seus irmãos levitas. Então, o sumo sacerdote, juntamente com todos os outros sacerdotes, a família sacerdotal, estava ali então acompanhando, como que vigiando, observando ali a obra. E quando os pedreiros do templo lançavam os alicerces, puseram-se então os sacerdotes já vestidos com suas roupas e com trombetas, e os levitas com símbolos para exaltarem o Senhor segundo o que Davi, rei de Israel, havia instituído, e cantavam, exaltando e rendendo graças ao Senhor em grupos, e diziam: porque ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia sobre Israel. E todo o povo celebrava com grande júbilo, bendizendo ao Senhor, porque se lançava o alicerce na casa do Senhor.
Versículo 12. E muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes dos pais, anciãos que já tinham visto a primeira casa, então, aqueles que tinham visto o templo de Salomão, anciãos, né, falando isso, velhos, que tinham visto a primeira casa, vendo os fundamentos sendo postos nesta casa, ou seja, nesta reconstrução, choraram em alta voz, enquanto outros davam grandes brados de alegria. E não se podia discernir no povo o que era grito de alegria e o que era grito de choro, porque o povo bradava com grande júbilo, a ponto de ouvir o ruído até de muito longe. Então os velhos choravam de alegria e os outros, possivelmente que não eram velhos, que eram mais jovens, que tinham nascido na Babilônia, choravam. Os velhos choravam de tristeza e os mais novos choravam de alegria. Os mais novos porque estavam reconstruindo, os mais velhos porque estavam vendo a diferença de material, de riqueza, de glória, de luxo, porque o templo de Salomão foi muito luxuoso. E sempre o ponto de vista, né, da reclamação ou da alegria, né, do choro, da tristeza ou da alegria. Os velhos porque estavam fazendo o quê? Comparando. Não era tanto tempo. Veja, o templo de Salomão ele não estava destruído há 70 anos. 70 anos foi quando a primeira turma de cativos foi levada. Mas o templo de Jerusalém foi destruído em 586. Eles voltaram em 536. Então eram 50 anos que o templo havia sido destruído. Então quem foi na primeira turma? Quem foi na segunda? Quem foi na terceira turma? Quem foi na primeira e na segunda turma não viu o templo ser destruído. Eles tinham visto o templo ainda bem. Quem foi na terceira turma é que viu o templo ser destruído. Quem foi na primeira turma podia estar vivo ainda? Podia, se foi bem criança, porque já estaria velho aí com mais de 80 anos. Mas quem foi na terceira turma possivelmente não era tão velho assim. Se foi criança, adolescente, criança não, que as crianças foram mortas em Jerusalém no dia da tomada de Jerusalém, mas se foi levado adolescente, jovenzinho, devia estar agora aqui com 60 e poucos anos, relativamente jovem, vamos dizer assim, para lembrar do tempo. Mas o versículo aqui fala anciãos chorando, então são esses de 60 e pouco até pouco antes dos 80. A história fala que acima de 80 não voltou para Jerusalém. Então seria hoje a nossa terceira idade que está aqui chorando. E os que estão se alegrando, possivelmente quem nasceu no cativeiro. Bom? Então veja bem. Começou a construção do templo, certo? Eu já falei, quando nós vimos as 70 semanas de Daniel, eu expliquei que 7 semanas de anos, então 7 vezes 7, 49 anos, foi o tempo de reconstrução usado para reconstruir o templo. Na verdade, usou muito mais de 49 anos, porque o relógio das semanas ele só anda conforme andam os eventos. Nós vamos ver que o templo começa a ser reconstruído e para. Começa e para, tá bom? Vamos para o capítulo 4. Então, aqui no 3, o que se destaca é o altar sendo levantado e o templo também, os alicerces do templo. A pedra fundamental, né, o início ali da reconstrução. E o que chama atenção é que como um só homem, ou seja, o povo estava unido, do jeito que é para ser. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, o que se destaca aqui no capítulo 4 é os samaritanos vindo oferecer ajuda. Lembrando que os samaritanos, quem são os samaritanos? Os samaritanos é o povo que sobrou do Reino do Norte. Quando o Reino do Norte foi levado pela Assíria, foi levado cativo em 722, ficaram ali alguns samaritanos para trás, possivelmente pobres e velhos, doentes, ficaram para trás.
Desses samaritanos, desses judeus do Reino do Norte que ficaram para trás, eles ficaram perambulando pelo Reino do Norte por um tempo. E esses judeus do Reino do Norte foram divididos em 3 grupos, para a gente entender mais fácil. Um grupo ficou perambulando pelo Reino do Norte, depois de um tempo perambulando, voltaram e fixaram residência em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Foi destruída em 722. Então, 1/3 desse povo que ficou para trás veio e tentou ali reconstruir Samaria. 1/3 aceitou o convite do rei Ezequias, na época que chamou para morar em Jerusalém. E eles aceitaram e vieram. Esses depois, a descendência deles acabou indo também para o cativeiro. E 1/3 desse povo que ficou no Reino do Norte acabou disperso por outras nações, acabou indo embora, e aconteceram várias coisas ali, foram mortos, enfim, só para a gente situar. Esse 1/3 que voltou e fixou residência em Samaria acabou se misturando com outros povos. A gente vê isso, e eu já comentei, lá em 2 Reis 17, do 23 ao 33. Tem uma live lá que a gente comenta sobre isso e explica certinho como aconteceu essa mistura do povo samaritano. E é eles que vão atrapalhar aqui agora. Imagina esse povo, né? Uma parte chorando porque via muita diferença do material, da qualidade do material, da riqueza, do esplendor do Templo de Salomão, e outra parte ali, então, gritando de alegria. E junto com isso, as trombetas tocando, os levitas cantando, imagina o barulho. O barulho foi tanto que olha o versículo 4 e 1. E ouvindo os inimigos de Judá e de Benjamim, que os que tinham vindo do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e lhes disseram: edificaremos convosco, porque como vós procuraremos vosso Deus, e a ele temos sacrificado desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos enviou para cá. E lhes disse Zorobabel, Jesuá, ou seja, Zorobabel, o líder político, vamos chamar assim, e Jesuá, o sumo sacerdote, e os outros chefes, os pais de Israel: não nos convém edificar convosco casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, como o rei nos ordenou, usando a prerrogativa ali que o rei Ciro havia mandado. Mas o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava para que deixassem de edificar. Então, mesmo Zorobabel dizendo que não, os samaritanos ficaram ali no meio do povo falando. Veja, não tinha muros ainda, não tinha proteção, então não dava nem para fechar os portões e dizer: os samaritanos fiquem para fora. Não dava para fazer isso, porque estava tudo destruído. Então os samaritanos, versículo 5, contrataram conselheiros do rei, contrários aos judeus, para frustrarem o seu intento, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Deus permitiu isso para provar a fé do povo, mas os judeus não aguentaram os samaritanos na cabeça e pararam. E sob o reinado de Assuero, no início do seu reinado, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes. Então, mudou de rei. No que mudou de rei, os samaritanos mandaram uma carta para o novo rei, se apresentando e dizendo, versículo 8, falando que eles mandaram a carta ao rei Artaxerxes, uma carta contra Jerusalém. Versículo 9, falando o seguinte, versículo 11 começa a carta: teus servos do outro lado do rio saúdam-te. Seja notório ao rei que os judeus que subiram de ti a nós, só que eles estavam lá em Samaria, vieram a Jerusalém e reedificaram aquela cidade rebelde e má, e estão restaurando os muros e reparando seus fundamentos. Agora
Notório seja ao rei que se aquela cidade for reedificada e os muros forem estabelecidos, o tributo acabará e rendas não mais se darão, e isso certamente redundará em prejuízo à tesouraria dos reis. Portanto, agora, porque estamos sendo mantidos pelo palácio, não nos é justo ver o menosprezo do rei. Enviamos então esta escrita para certificar isto ao rei. Para que procures no livro dos registros de teus pais, pois acharás no livro dos registros e saberás que essa cidade é cidade rebelde e prejudicial aos reis e às províncias, e que em tempo antigo nela se fomentaram rebeliões, por isso essa cidade foi destruída. O inimigo tentando ali, assim como a serpente fez com a Eva, mudar um pouco ali as palavras, um jogo de palavras, para que o povo de Deus fosse prejudicado. E aí eles falam, versículo 16, fazemos pois saber ao rei que se essa cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, a parte deste outro lado do rio não será tua, ou seja, eles perderiam, o Império Medo-Persa perderia o reino, o que seria o reino do sul, né? Perderiam ali Jerusalém e toda Judá. O rei enviou então esta resposta ali para os samaritanos, para os que habitavam em Samaria. Saudações e paz. A carta que nos enviaram foi lida diante de mim, e por mim foi dada a ordem, e procuraram e acharam que aquela cidade no tempo antigo se levantou contra os reis, e se rebela e se forma. Então o rei mandou pesquisar nos livros e encontrou Jerusalém ali, encontrou um registro falando sobre isso. Mas ele não leu o registro inteiro, não foi lido o registro inteiro sobre Jerusalém. Aí o versículo 19, e por mim foi dada a ordem, e procuraram e acharam aquela cidade no tempo antigo. Versículo 20, e que reis fortes houve em Jerusalém, que se assenhoraram de tudo que está na parte mais à frente do rio. Versículo 21, que importa. Agora, pois, seja dada a ordem que cessem aqueles homens, e não seja essa cidade edificada, até que por mim seja dada alguma ordem. Então o rei manda parar a obra, a reconstrução de Jerusalém, do templo. Os judeus que voltaram, aqueles 50 mil que voltaram com Zorobabel, não estavam morando ainda em casas edificadas, eles estavam morando em ruínas, porque assim que eles chegaram em Jerusalém, eles foram reconstruir o altar, eles foram atrás de cuidar de alimentação, cuidar da agricultura, e em seguida foram reconstruir o templo. Então eles não tinham suas casas ainda construídas devidamente ou reconstruídas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então ele manda parar a construção até que por mim seja dada alguma ordem, ou seja, outra ordem, versículo 21. E olhem bem, no 22, que não façais remissão nisto, porque teria que crescer o dano para prejuízo dos reis, ou seja, cuidem para que eles realmente não construam mais nada. Então chegou a cópia da carta do rei, e eles, chegou para os samaritanos, eles pegaram essa carta e foram rapidamente a Jerusalém aos judeus e os fizeram cessar usando a força. E cessou, versículo 24, e cessou então a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e cessou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. No primeiro momento, eles não pararam a obra, eles pararam a força quando chegou a carta do rei pelas mãos dos samaritanos. Eles pararam a força, porque eles não queriam parar a obra do Senhor, só pararam na força. E aí o que acontece? Por conta dessa carta, a reconstrução fica parada por cerca de 15 anos, até mudar de rei. Nós vamos ver aqui, no capítulo 5, nós vamos comentar aqui, vamos tentar, né, os 5 e os 6. Amanhã nós vamos para Ageu e depois de amanhã para Zacarias, porque aqui no 5 nós vamos ver que já cita Ageu e Zacarias. Nós deveríamos ler Ageu e Zacarias aqui entre o 4 e o 5. Mas nós vamos avançar mais 2 capítulos, porque avançando esses 2, a gente vai conseguir entender melhor Ageu e Zacarias. Ok? Então, Ageu e Zacarias, profetas do pós-cativeiro.
Versículo 1, acompanhe na sua Bíblia. Esdras 5 e 1. Então, 15 anos ficou parado. Quando nós formos ler Ageu e também Zacarias, nós vamos ver o que o povo ficou fazendo nesses 15 anos. Alguns estudiosos falam que foi 9, 10, mas a possibilidade maior é de 15 anos aí o templo parado. Lá nos vídeos do YouTube, onde eu falo sobre a reconstrução de Jerusalém, no tempo de Esdras e Neemias, porque começa aqui com Esdras e só vai terminar lá com Neemias, mais de 70 anos depois. Eu falo detalhadamente aqui desse período. Então, versículo 5. E Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, profetizavam a eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, levantaram-se e começaram a edificar a casa de Deus que estava em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, nós vemos aqui profeta que não só fica profetizando, profeta que também ajuda a construir as coisas de Deus, a obra de Deus. Vou até adiantar um pouquinho que nós vamos ver lá em Ageu e Zacarias. Nesses 15 anos parado aqui, o povo então se volta para si e vão reconstruir as suas próprias casas e usam parte dos recursos que eles haviam falado que iam usar para a casa de Deus, usam para reconstruir as suas casas. Os vídeos onde eu falo da reconstrução de Jerusalém foram gravados em 2020, no auge da pandemia, e eu até falo que estava acontecendo exatamente isso com a gente, né? Nós, isolados, não podendo fazer nada externo, começamos a olhar para as nossas casas, tanto que no período da pandemia, nos primeiros meses, as lojas de materiais de construção foram consideradas essenciais, estavam abertas. Por quê? Porque as pessoas começaram a cuidar das suas casas, fazer pequenas reformas e cuidar das coisas, embelezar as suas casas. E é exatamente isso que os judeus fizeram nesses 15 anos parados, que não cuidaram da casa do Senhor, por medo do inimigo e também obedecendo a ordem do rei. E Ageu e Zacarias, eles vão chamar a atenção justamente disso. Vocês estão cuidando da casa de vocês e a casa de Deus está largada. Eles vão falar nesse sentido. Então, depois de profetizarem isso, o povo, então, ali na liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Jesuá, que também é falado Josué, a pronúncia é a mesma, então eles voltam para a reconstrução. Versículo 3. Veio a eles naquele tempo Tatenai, capitão da parte, ou seja, lá do samaritano. Eles disseram: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e levantardes este muro? O inimigo ali querendo de novo. E disseram eles ainda: e quais são os nomes dos homens que fazem esta obra? Mas os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os fizeram cessar a obra. Então, desta vez, enquanto lá no 4 eles ficaram com medo, pararam a obra, por a força, aqui no 5, então, eles continuam mesmo sem ter a ordem do rei, porque os olhos do Senhor estavam sobre eles. Então, todo esse questionamento samaritano não produziu efeito aqui, porque eles estavam ali avivados pelas palavras do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Foram avivados e aquele desejo de reconstruir a casa de Deus, então voltou com força. Esta é a cópia da carta. Então os samaritanos fizeram novamente uma carta e mandaram ao rei Dario. Versículo 7. Ao rei Dario toda a paz, seja notório ao rei que fui à província da Judéia. Esse Tatenai era o responsável, era a pessoa que governava Samaria e respondia para o rei de Babilônia. Seja notório ao rei que fui à província da Judéia, a casa do grande Deus, a qual é edificada com grandes pedras de mármore, e as madeiras são postas já nas paredes, e a obra é feita com diligência, e prospera em suas mãos. O próprio inimigo falando que está prosperando a obra de Deus. Com diligência é com trabalho contínuo.
Então perguntamos aos anciãos, dizendo-lhes: quem vos deu ordem para edificar esta casa e para levantar esses muros? Perguntamos os nomes para fazer-te saber, rei, escrevendo-te os nomes dos homens que estavam por chefes. E nos responderam: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que já há muitos anos tinha sido edificada, a qual edificou e terminou um grande rei de Israel. Aí no versículo 13: mas no primeiro ano do rei Ciro, o mesmo rei Ciro deu ordem para que essa casa pudesse ser reedificada. E também os utensílios de ouro e de prata, os quais Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém, foram devolvidos pelo rei Ciro e foram entregues a um homem por nome Sesbazar, a qual tinha posto por governador. Então, esse Sesbazar é Zorobabel. Ele disse: toma esses utensílios e leva para o templo que está em Jerusalém, e a casa de Deus seja reedificada em seu lugar. Então, o Zorobabel repetiu para o Tatenai a ordem de Ciro, e Tatenai conta isso na carta. Ele fala: olha, eu fui lá ver o que estava acontecendo, e eles me disseram que foi o rei Ciro que autorizou, mandou que eles reconstruíssem. Veja, por que é que no capítulo 4, quando Tatenai e os samaritanos foram lá tentar com a carta do rei forçar que eles parassem de construir, por que Zorobabel naquele momento não disse: nós estamos reconstruindo por ordem do rei Ciro? Dando informação mais detalhada como deu aqui. Tudo, né, até a forma de falar, ela é influenciada pelo quanto nós confiamos em Deus ou não confiamos. Então esse Sesbazar veio, e versículo 16, e pôs os fundamentos da casa de Deus, e até agora está sendo edificada e ainda não está acabada. E agora, se ao rei parece bem, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está ali em Babilônia, se é verdade que pelo rei Ciro tinha sido dado o decreto para edificar esta casa, e nos envie a dizer a vontade do rei sobre isso. Vamos para o capítulo 6, então, tá? Passa um tempo, e aí vem o capítulo 6. Veja que essa comunicação não é rápida. Vai a carta daqui dos samaritanos lá para o rei, 4, 5 meses para ir, talvez um pouquinho menos, uns 3 meses. Aí lá eles vão fazer uma pesquisa nos documentos reais. Aí depois vai ser lido para o rei, essa pesquisa vai ser apresentada e o rei vai tomar a decisão. Aí vem então o capítulo 6, certo? Então a obra ficou parada entre o 4 e o 5 aí cerca de 15 anos e foi retomada sem a permissão do rei atual. Começa ali a obra então. E vamos para o capítulo 6. Então o rei Dario deu uma ordem e procuraram na casa dos livros, onde guardavam os tesouros ali em Babilônia. E foi achado em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, um livro dentro do qual estava escrito um memorial que dizia: no primeiro ano do rei Ciro, o mesmo rei Ciro deu ordem a respeito da casa de Deus que estava em Jerusalém, que seja a casa edificada para o lugar em que se ofereçam os sacrifícios e que as suas paredes fossem cobertas e a sua altura seja de 60 côvados e de 60 côvados a sua largura. Veja, o inimigo tentou fazer parar a obra. Quando é de Deus, vamos ver o que acontece? Ordenadas, e aqui então tem a descrição do que Ciro mandou, como é que deveria ser reconstruída, com pedra de mármore, que o Tatenai, aqui o inimigo, falou: olha, eles estão usando inclusive pedra de mármore, né? Que era o item mais caro ali naquele momento. E aí eles leem aqui então para o rei tudo que Ciro tinha escrito no decreto, inclusive devolvendo os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha tirado, está ali no versículo 5. Versículo 6. Agora, pois, Tatenai, chefe do lado mais à frente do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estão na outra parte além do rio, apartai-vos dali, rei mandando, saiam de Jerusalém, saiam dali. Deixai que a obra da casa deste Deus a cargo do principal dos judeus e dos seus anciãos, para que reedifiquem a casa deste Deus em seu lugar. Saiam. Então o rei mandou
os samaritanos saírem. E por mim também é dado um decreto, renovação ali do decreto, do que deveis de fazer com os anciãos desses judeus para reedificarem a casa de Deus, que da fazenda do rei, dos tributos da parte da além do rio, os gastos sejam pagos prontamente àqueles homens, para que a obra não cesse. Sabe o que significa isso? Samaritanos, o dinheiro que vocês pagam de tributo para a Pérsia, para o império do Persa, a partir de agora, vai para Jerusalém. Ou seja, os impostos dos samaritanos iriam para Jerusalém, para a reconstrução da casa de Deus. E o que for necessário, tais como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, conforme o que disserem os sacerdotes que estão em Jerusalém, seja dado a eles a cada dia, sem obstáculo algum, para que não falte. E ainda mais, não só os impostos iriam para Jerusalém, mas olha, tudo o que os sacerdotes disserem que estão precisando, vocês vão dar. Isso é o agir de Deus. Olha que lindo. Não é bom você ver um Deus que faz isso? Que pega aquilo que está sendo atacado para os servos de Deus e muda? Mas isso só aconteceu depois que Jerusalém passa a fazer a obra confiando inteiramente em Deus. Vamos agilizar aqui esse capítulo 6, para que continue apresentando os sacrifícios de aromas de gratidão ao Deus dos céus e sigam orando pela vida do rei e por seus filhos. E ele ainda fala que continuem oferecendo sacrifícios para que eles sigam orando pela vida do rei e por seus filhos. Também é dado por mim um decreto de que qualquer homem que mudar este decreto terá uma viga de sua própria casa, e esta seja levantada e ele seja pendurado nela, e converta-se a sua casa em depósito de lixo por isso. Ou seja, alguém que mudar o decreto do rei vai morrer pendurado ali na viga, e a casa vai virar lixo, depósito de lixo, monturo. Versículo 12: e o Deus que tem feito habitar o seu nome ali, destrua todo o rei e povo que puser a sua mão para mudar ou destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu daria o baixei o decreto, seja executado imediatamente. Então Tatenai, e aí o Tatenai, como os samaritanos, tiveram que abaixar a cabecinha e obedecer o rei. Então Tatenai, governador do outro lado do rio, sempre quando falar governador do outro lado do rio, se referindo então ali a Samaria, ao que era o reino do norte. E os seus companheiros fizeram imediatamente conforme o rei Dario tinha decretado. Versículo 14: e os anciãos dos judeus edificavam e prosperavam conforme a profecia de Ageu, nós vamos ler amanhã, o profeta, e de Zacarias, e edificaram, pois, e acabaram pelo mandado do Deus de Israel, e pelo decreto de Ciro, e de Dario, e o de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi acabada no 3º dia do mês de Adar, e era então o 6º ano do reinado do rei Dario. Então o templo de Jerusalém levou 21 anos para ser reconstruído. No total, ele começou a ser reconstruído no ano 2 e ele terminou aqui então no 6º ano, que seria aí como se fosse o ano 22 aí do retorno deles de Jerusalém, porque tem um intervalo ali no meio de cerca de 15 anos que a obra ficou parada. E aí, depois que terminou uma obra, faz o que, gente? Inaugura, celebra, faz festa. Versículo 16: e os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e outros que tinham vindo do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com júbilo, e ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 bezerros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para expiação do pecado de todo Israel, 12 conforme o número das tribos de Israel. Então aqui eles não se identificam mais, eles não agem mais como o reino do sul, que era Benjamim e Judá.
a partir da casa de Deus sendo reconstruída, eles já começam a adorar em Deus como uma nação. 12 tribos, como uma nação. Versículo 18. E puseram os sacerdotes em suas classes e os levitas em suas divisões sobre a obra de Deus que está em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Nós lemos lá em Números, no capítulo 3 e no capítulo 8, as divisões, porque não é tribo de Levi, tem 3 principais divisões, e a família de Arão tem uma família que é a família sacerdotal, a outra família é para carregar as coisas de um lado para o outro, e a outra é para limpar e cuidar ali da parte de manutenção da casa de Deus. Não é porque é tribo de levita que todos cantam, não, é dividido ali, tá? Já falamos sobre isso também em outras lives. Então começa a acontecer aqui o culto ao Senhor, a adoração, o sacrifício, a divisão, as escalas de trabalho de cada família de levita, de acordo com o que Moisés havia falado lá em Números. Versículo 19. E os do cativeiro celebraram a Páscoa aos 14 do primeiro mês. Celebraram a Páscoa lá de acordo com o Êxodo 12. Cada um tem uma função. Não existe questionamento, já sabe, eu fui chamado para ser isso, eu sou da família tal, eu vou fazer isso aqui, pertenço a tal classe, pertenço a tal escala de trabalho, o meu dia, o meu mês de trabalho é esse, que não era por dia, era por mês de trabalho. Por isso, os sacerdotes e os levitas, versículo 20, se purificaram como se fosse um só homem. O mais lindo é isso, como unidade. E todos estavam limpos, e sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os do cativeiro, e pelos seus irmãos os sacerdotes, e por si mesmos. E veja que eles fizeram celebrações lá quando colocaram o altar, depois, nos 15 anos que a obra ficou parada, não há registro de que fizeram alguma coisa. Versículo 21. E comeram os filhos de Israel que haviam retornado do cativeiro e todos os que se apartaram com eles da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães sem levedura durante 7 dias. E com regozijo, porquanto o Senhor os tinha alegrado e convertido o coração do rei da Síria a favor deles para esforçar as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. E assim nós terminamos o capítulo 6 e a primeira parte do livro de Esdras, que vai do 1 ao 6, que essa primeira parte, então, conta o quê? A primeira turma de cativos que voltam para Jerusalém, aí cerca de 50 mil pessoas, a reconstrução ali, o altar sendo reerguido, o altar aqui no Velho Testamento simboliza a cruz de Cristo, para nós, tem esse símbolo, e aí Cristo como cordeiro, né, que morre ali na cruz, então aqui o cordeiro morto ali e oferecido nesse altar. E essa primeira parte também conta então da reconstrução do templo, 21 anos, mas veja que não é 21 anos trabalhando na obra. Nesse intervalo ficou aí cerca de 15 anos parado, então certamente que teria sido construído em 6 anos, um tempo muito parecido com o tempo de reconstrução lá da casa do templo de Salomão, tá? Muito parecido. Aqui nós vamos parar, então, já estamos encerrando a live de hoje. Amanhã nós não vamos continuar em Esdras, nós vamos ver as profecias de Ageu e depois de Zacarias. Zacarias tem a parte histórica, que são as profecias para este tempo aqui do pós-cativeiro, e Zacarias também tem lá um pouco de escatologia. Nós vamos ver Zacarias, então, depois de terminar Ageu e Zacarias, nós vamos ver Esther, que ela também, a história de Esther acontece aqui, nesse tempo. Depois que virmos, então, Ageu, Zacarias, Esther, nós vamos voltar para Esdras 7, porque há uma distância grande aqui de anos. O capítulo 6, ele acontece aí por volta o capítulo 6 acontece por volta de 515 a.C., e nós vimos na introdução de Esdras ontem
que a segunda turma de judeus que voltam da Babilônia para Jerusalém vem na liderança então do próprio Esdras, e acontece em 457 a.C., ou seja, muitos anos depois de Zorobabel, muitos anos depois do decreto de Ciro. Capítulo 7, nós vamos continuar então, depois de passarmos por Ageu, Zacarias e Esther. Amém? Que Deus te abençoe, te recompense por dedicar um tempinho para aprender mais da palavra de Deus. Leia o livro de Esdras, é um livro histórico, mas é um livro importante para nós vermos o agir de Deus apesar de todos os ataques do inimigo. Deus abençoe e até amanhã.